Saudamos a todos com a paz de Jesus. Amém. Feliz sábado para vocês. Feliz sábado. A igreja está lotadinha. É assim que Deus ama, que Deus quer. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, derrama o teu Santo Espírito sobre mim e sobre os meus irmãos. Que fale a tua palavra. Que o Espírito Santo se mova entre nós. Amém. Que o Espírito Santo venha fazer transformações. Que o Espírito Santo venha convencer-nos das nossas fraquezas, erros, pecados a serem confessados. Não estamos aqui para exaltar o ser humano, mas para exaltar Jesus. Amém. Que o nome de Jesus seja elevado nas alturas. Amém. Que o Espírito Santo imprima a mente de Jesus na mente de cada homem, cada mulher. Amém. Responde os anseios de cada alma. Supre a necessidade de cada coração que está na tua presença, precisando de conforto, de alegria, de ânimo. Que o Senhor levante os que caíram. Que o Senhor console o coração daqueles que estão desesperados. Que o Senhor derrame o Espírito Santo cumprindo a obra do Confortador. Amém. Fala ao nosso coração neste momento, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu convido você para abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 11. Aqui nós temos a grande avenida da fé. Grande avenida da fé. No ano de 1953 surgiu a ideia de se criar em Hollywood algo para celebrar os artistas, celebrar as celebridades do mundo. Decidiu-se então construir a calçada da fama, que tem 2,5 km, um pouquinho mais de 2,5 km, com mais de 2.000 lajes em forma de estrelas, com os nomes de celebridades ali. A Victoria's Secret foi a primeira marca a ter a sua estrela na calçada da fama. Britney Spears foi a cantora mais jovem a receber uma estrela na calçada da fama. Ela tinha 21 anos somente. O primeiro pastor cujo nome foi colocado na calçada da fama foi Billy Graham, no dia 16 de outubro de 1989. Talvez se ele pregasse mais sobre o pecado, talvez o nome dele não teria entrado ali. Billy Graham era maçom. Queridos, tem alguma importância em ter o nome na calçada da fama? Nenhuma importância. Você e eu podemos viver muito bem sem ter o nosso nome na calçada da fama. Mas a Bíblia também tem uma calçada da fama. E ela está aqui em Hebreus capítulo 11. Esta avenida número 11, não é? Avenida número 11 de Hebreus 11. Abra sua Bíblia. Aqui nós temos aquilo que muitos chamam de Avenida da Fé. Outros chamam de Galeria Bíblica da Fama. Outros chamam de Hebreus 11 de Abadia de Westminster das Sagradas Escrituras. Outros chamam de Quem é Quem do Velho Testamento. Ou Desfile dos Heróis da Fé. Esta é a calçada da fama dos heróis da fé. É pela Bíblia que nós pautamos nossa vida. É pela Bíblia que nós deixamos nos guiar. Não importa ser honrado na terra, porque para ser honrado na terra, Satanás exige que nos ajoelhemos diante dele. Ele não deixa por menos, porque ele é o príncipe desse mundo. Jesus nunca foi exaltado na terra, nem os apóstolos, nem os mártires, mas eles são exaltados no céu. E o importante é ser exaltado no céu. Queridos, podemos visualizar dar margem à nossa imaginação e visualizar o desfile dos heróis de Hebreus capítulo 11. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui. Todos aqueles que confessaram o nome de Jesus diante do universo serão honrados diante de Deus, aplaudidos dos dois lados da grande avenida da fé. E esse desfile ainda não começou, porque Deus está esperando
você está esperando essa última geração. Mas já tem os nomes dos primeiros heróis da fé aqui. E nesse desfile seremos aplaudidos por anjos e por seres de todos os mundos criados por Deus. Seremos ovacionados e receberemos das mãos de Jesus uma coroa de ouro e uma pedrinha branca com um novo nome, que você só saberá quando receber a pedrinha branca com o seu novo nome. O primeiro que aparece na grande avenida da fé, capítulo 11 de Hebreus, verso 4, é Abel. Pela fé Abel obedeceu. Pela fé Abel ofereceu. Por que ele ofereceu? Porque ele obedeceu a Deus. A obediência a Deus às vezes nos custa a vida. Ele obedeceu e ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual também alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. A Bíblia diz que morto não fala, morto não louva a Deus, morto não sabe nada. Mas a Bíblia também fala que nossas obras falam depois da nossa morte. Nosso testemunho continua falando depois da nossa morte. As nossas orações continuam vivas depois da nossa morte. Orações não morrem, só pessoas morrem. Amém. Pessoas vão se converter pelo seu testemunho, pelas suas orações, depois da sua morte. Isso aconteceu com Saulo, que se converteu depois da morte de Estevão, mas a oração de Estevão não morreu. Pais que oram e que jejuam pelos seus filhos, vocês vão ver a salvação dos filhos. Amém. Mesmo depois da morte de vocês, eles vão ser alcançados pelo Espírito Santo. E aqui diz o verso 5, que o segundo que aparece nesse grande desfile da fé é Enoque. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, verso 6, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Verso 7, o terceiro que aparece, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Obediência, obediência. A vida dos heróis da fé, ela é marcada pela palavra obediência, obediência. Não, pastor, é marcado pela palavra fé. Mas a fé sem obediência, ela é morta. Pela fé eles obedeceram, pela fé ele construiu uma arca, pela fé Abel ofereceu um sacrifício, pela fé você obedece. Não pode existir fé sem obediência, porque de nada vale. E aqui diz o verso 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Estão percebendo que a Bíblia linka, a Bíblia coloca uma relação íntima entre fé e obediência. Fé e obediência. A fé nos leva à ação de obediência. Abraão obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Muitos que saem do Brasil e vêm para cá, vêm sem saber para onde vão, nem onde vão morar, o que vão fazer, em que vão trabalhar, não sabem nada. É pela fé. Verso 9, pela fé Abraão habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. E o verso 11, aqui aparece a primeira mulher aqui no desfile da fé. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. E agora o verso 13, lemos, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. A recompensa não é na morte. Morre o ímpio, morre o justo, da mesma forma. A recompensa não é na morte, porque todos eles foram heróis da fé e morreram sem recompensa. Diz aqui, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Por quê? Porque é na ressurreição que Deus vai dar a recompensa.
Diz aqui o verso 13: mas vendo-as de longe, as promessas, vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Você e eu somos estrangeiros e peregrinos na terra, no planeta Terra. Não é porque somos peregrinos nos Estados Unidos, não, queridos. Nós somos estrangeiros e peregrinos no planeta Terra, porque a nossa cidadania é o céu. É para lá que nós vamos. E o verso 14: porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Deus preparou o quê? Uma cidade para você, a Nova Jerusalém. E o verso 17: pela fé ofereceu Abraão a Isaque. Fé te leva a obedecer. E o que mais? E aqui no verso 20: pela fé Isaque abençoou a Jacó. E o verso 21: pela fé Jacó, próximo da morte, abençoa a cada um dos seus filhos. E agora o verso 22: pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. 23: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Verso 24: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo antes de ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E o verso 27: pela fé deixou o Egito. Moisés deixou o Egito. Verso 28: pela fé celebrou a Páscoa. E o verso 29: pela fé passaram o mar vermelho. Pela fé nós obedecemos. A fé nunca foi desculpa para não obedecer. A fé nunca foi desculpa para não guardar os mandamentos de Deus, porque é pela fé que nós guardamos os mandamentos de Deus. Verso 30: pela fé caíram os muros de Jericó. Verso 31: pela fé Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos. Verso 32: o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Queridos, o que nós vemos aqui dos heróis da fé não é uma vida fácil de conforto, de comodidade, de ser amado por todos, ser exaltado por todos, ou ter o seu nome na calçada da fama. Não. O povo de Deus nesta terra é um povo perseguido, abençoado, confortado, amparado, sustentado por Deus, mas perseguido, odiado, porque Satanás não deixa por menos. Odiou a Jesus e odeia os que amam a Jesus. E o verso 39, irmãos: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Estão percebendo que o verso 39 repete o verso 13? Repete o verso 13: todos estes morreram na fé e não alcançaram a promessa, ainda não receberam a coroa de ouro das mãos de Jesus, e ainda não receberam a pedrinha branca com seu novo nome. Jesus ainda não proferiu para eles: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado.
Jesus ainda não falou isso. Por quê? Verso 39. E tendo todos estes, tendo tido testemunho da fé, não alcançaram a promessa. Verso 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Deus tinha você em mente quando escreveu isso aqui. Deus tinha Jacksonville em mente. Deus tinha 2019 em mente. Deus tinha você em mente quando disse: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Coloque o seu nome aí. Deus inclui você no plano da salvação, na recompensa eterna. E esses grandes heróis da fé não receberão a coroa de ouro e a pedrinha branca sem que você esteja lá. Deus espera os heróis da fé, as heroínas da fé de 2019, essa última geração. E queridos, essa última geração não é feita por pessoas mais fracas, mais covardes, mais temerosas. Não. Essa última geração é feita por uma elite espiritual. Porque numa corrida de revezamento, os melhores ficam por último. Eles não colocam os melhores em primeiro, colocam os melhores por último. Por quê? Nós temos que tirar o atraso. Nós temos que tirar o atraso. Se houve um atrapalho no começo da corrida cristã, se o evangelho não chegou ao mundo todo em 2000 anos, e não chegou, porque mais da metade da população mundial nunca ouviu falar de Jesus, nunca teve uma Bíblia na mão. Mas o evangelho tem que chegar. E Deus deixou para esta última geração uma elite espiritual de pecadores, mas que se agarram a Jesus e estão recebendo uma porção dobrada do Espírito Santo, chamado chuva serôdia do Espírito Santo. Amém. Para cumprir a tarefa, para que eles, sem nós, não sejam aperfeiçoados. Porque Deus tem algo a nosso respeito. Finalzinho do verso 40 diz: para que eles, sem nós, estão vendo aí o finalzinho do verso 40? Para que eles, sem nós, não sejam aperfeiçoados. Deus não esqueceu de você. Não tenha pena de si mesmo, meu irmão. Não tenha compaixão de si mesmo. Satanás gosta que a gente tenha compaixão da gente. Satanás gosta quando você tem pena de si mesmo. Ah, coitadinho de mim, não é? Porque eu sou isso, eu sou aquilo. Satanás gosta de encher a sua mente de compaixão, autocompaixão. Não tenha pena de si mesmo. Olhe para Jesus Cristo e diga: em Jesus Cristo eu sou mais do que vencedor. Amém. Mente de vencedor. O mundo está cheio, e a igreja está cheia de mentes de perdedor. Eu não posso, eu não consigo, eu não vou, eu não aguento, eu já tentei. Para de falar de fracasso, de desânimo. Olhe para Jesus Cristo, se agarre a Jesus Cristo e diga: eu posso em Jesus Cristo, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Mente de vencedor, heróis que não buscam vida fácil, buscam fazer a vontade de Deus, custe o que custar, mesmo custando a nossa vida. Queridos, o segredo de todos estes heróis da Bíblia está aqui em Hebreus 12, verso 1 e 2. Aqui está o segredo. Nada teria acontecido no capítulo 11 de Hebreus se não fosse o capítulo 12, verso 1 e 2. Aqui está o segredo. Leiam comigo. Hebreus 12, verso 1 e 2. Portanto, nós também, pois que cercados, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, é muita gente olhando para você, é um Big Brother, é muita gente prestando atenção em você, como você age, como você trabalha, como você trata a esposa, como você educa o seu lar, como você vive dentro de casa, como é que você vive no escuro, porque no escuro é que o nosso caráter aparece. Você é aquilo que você é no escuro. Esse é você. Mas mesmo quando está tudo escuro e ninguém está perto, e você está sozinho na internet,
Mesmo assim, lembre-se, você está rodeado de uma grande nuvem de testemunhas que estão observando. E é hora de você testemunhar de Jesus, que Jesus Cristo te faz vitorioso. Amém. Amém. Porque estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Deixemos então o quê? O embaraço. Que embaraço? O que é que te embaraça? O que é que te prejudica? O que é que impede você de avançar no caminho da santificação? Você está patinando? Quando você está patinando num lugar, há pessoas que pensam, bom, já sou adventista, eu já conhecia Jesus há 20 anos, há 30 anos, mas e daí? Você já saiu do lugar? Ou você está preso? Você está amarrado? Você está stuck? E não avança no caminho da salvação, na santificação. Queridos, deixando de lado o que? O embaraço. O que é o embaraço? O pecado. Não diz aí Paulo? Leia comigo na Bíblia. Deixando todo o embaraço e o pecado, as coisas que te embaraçam, as coisas que te impedem de avançar no caminho da santificação, chamam-se essas coisas pecado. São pecados. Pecados voluntários, pecados conhecidos, pecados acariciados, coisas que você faz há décadas e chegou a hora de parar. Não mais. Enquanto não chegar o momento em que você diz assim: Senhor, eu não quero mais esse pecado, eu não quero mais isso para a minha vida, porque eu quero o céu. Enquanto não decidimos parar de pecar os pecados que estamos praticando há tantos anos, não vamos avançar na santificação. Porque uma coisa é Jesus Cristo me justificar, e outra coisa é Jesus me santificar. Aqueles a quem Jesus justifica, Ele agora se propõe a santificar. E muitos não querem a santificação, só querem a justificação, e ficam na justificação. Quem é justificado e continua na prática dos mesmos pecados, não nasceu da água e do Espírito, não se tornou nova criatura, não está se deixando santificar. Mas Deus é santo. Eu sou santo, diz Deus, sede vós santos. Eu tenho que almejar a santidade. E a santidade, queridos, passa por um trecho do caminho que se chama reforma da saúde. E muitos não querem. Muitos não querem. Queridos, não tem como você pegar um atalho, dar uma desviada e pular esse trecho que se chama reforma da saúde e chegar no céu santinho. Não. Deus prescreveu uma dieta alimentar para os atletas, para os heróis da fé. Existe uma dieta. Assim como para os atletas na Olimpíada existe o quê? Uma dieta alimentar. Eles não comem o que eles querem, eles não bebem o que eles querem. Existe uma restrição. Você tem que se privar de algumas coisas. Por isso Deus também prescreveu a reforma da saúde. E não foi para o Antigo Testamento. A reforma da saúde é para a última geração. Nós temos que parar de olhar para o Antigo Testamento e ver como é que eles viviam naquele tempo, porque não serve, esse padrão de vida não serve para nós, porque nós não vivemos naquele tempo. Nós estamos vivendo na última geração. E Deus criou uma estratégia específica para os que vivem na última geração. E aqui diz, queridos, o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E agora o verso 2, veja o segredo: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. A vida de Jesus não foi fácil, porque ele era filho de Deus. A sua vida não será fácil, porque você é filho de Deus. Muitos pensam que por serem filhos e filhas de Deus a vida vai ser fácil. Aí que não vai ser fácil, porque você não está no céu, você está na terra. E o príncipe deste mundo é o maligno, é Satanás. É uma guerra, é uma luta. Você toma partido ao lado de Jesus, mas você tem que olhar para Jesus, autor e consumador da fé,
o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Queridos, o Espírito Santo aqui está falando do cristão como um atleta nos seus preparativos para esta corrida. Durante os primeiros séculos era muito comum entre os gregos e romanos a corrida a pé. Era muito comum essa corrida. As corridas eram muitas vezes realizadas ao ar livre ou no anfiteatro, tendo a arena para os atletas embaixo e as fileiras de assentos para a plateia erguendo-se mais acima. Os atletas daquele tempo, bem como os que participam nos Jogos Olímpicos de hoje, buscam honra e glória humanas. A honra mais alta é receber, naquele tempo era receber a coroa de louro, folhas de louro ou folhas de oliveira. Os corredores se abstinham de tudo que era prejudicial para um bom desempenho. Deus tem também as restrições hoje. O Espírito Santo está nos dizendo aqui em Hebreus 11:12, é que cada cristão inscrito na corrida, que começa quando ele aceita Jesus como Salvador, ele só termina com a morte, esta corrida, ou com a volta de Jesus. Não desistimos, não podemos desistir. Como podemos perceber, esta corrida cristã de Hebreus 11 é uma corrida de revezamento. Os pioneiros vão tombando, vão passando o bastão da fé para os mais novos. Eu estou passando o meu bastão da fé para o meu filho, para a minha filha, para que eles continuem. Quando eu tombar, a mensagem não tomba, ela continua. É uma corrida de revezamento. E à medida que vai chegando no final da corrida, os corredores são mais bem preparados. Não são os piores, são os melhores. Lembre-se disso. Quando você entra nessa corrida, você está se espelhando em Jesus. Moisés, antes de morrer, ele passou o bastão para Josué. Elias, antes de ser arrebatado, passou o bastão para Eliseu. João Batista passou o bastão para Jesus. Jesus passou o bastão para quem? Para os apóstolos. Essa é a nossa missão. Não podemos parar. Conta-se que quando o grande líder inglês Oliver Cromwell se dirigia para as batalhas, os seus soldados costumavam dizer: vejam a batalha estampada no seu rosto. Eles viram a batalha estampada no rosto do comandante. Queridos, todas as pessoas precisam ver a batalha estampada no seu rosto. Você não está neste mundo, nesse mundinho aqui, por acaso. Você não está aqui por acaso. Você não foi chamado por Jesus Cristo por acaso. As pessoas precisam ver no seu rosto estampado o quê? A batalha. Que batalha? Do bem contra o mal. A batalha do bem contra o mal. A batalha da vitória em Jesus Cristo. Quais pecados estão nos atrapalhando para a corrida para o céu? O Espírito Santo nos convence do pecado. E nós lemos na revista Review the Herald, de 24 de dezembro de 1885, Ellen White escreveu: a expulsão do pecado tem que ser um ato voluntário da própria alma. Vou repetir isso aqui. A expulsão do pecado tem que ser um ato voluntário da própria alma. É Deus quem vai expulsar o pecado da sua vida? Não. A expulsão do pecado da sua vida, ou deixar de fazer isso, ou deixar de ver aquilo, tem que ser um ato voluntário da sua própria alma. Você tem que falar: Senhor Jesus, eu não quero mais isso. Chega, basta. Não quero mais pecar esse pecado. E ao me dar a vitória sobre esse pecado, eu sei que o Espírito Santo vai me mostrar outros defeitos que eu tenho, para eu poder avançar na estrada da santificação. Aqui em Hebreus capítulo 11, os verbos que mais chamam a atenção nossa no capítulo 11 de Hebreus, irmãos, é que eles viram, fala aqui que eles viram, que eles creram, que eles abraçaram, que eles confessaram. A fé para eles era algo tão real como qualquer coisa que podemos ver, ouvir, cheirar, provar e tocar.
No Comentário Bíblico Adventista, volume 6, página 1073, diz assim: a verdadeira fé é o olho que vê. A verdadeira fé é o ouvido que ouve. A verdadeira fé é o pé que corre, é a mão que pega. Fé é pegar, fé é correr, fé é abraçar, fé é testemunhar, fé é ação, fé é obedecer. Confessaram ser estrangeiros, capítulo 11, verso 13. Confessaram ser estrangeiros e peregrinos na terra. Você está criando raízes na terra ou criando raízes no céu? Será que podemos falar que somos estrangeiros e peregrinos na terra? Queridos, contam que Juan Dannecker era um escultor alemão que no século XIX passou 2 anos esculpindo o lindo rosto de Jesus. Depois de 2 anos trabalhando nesse projeto de esculpir o rosto de Jesus, ele chamou uma menina e perguntou para a menina: quem é esse homem aí? E a menina olhou e disse: é um grande personagem. Ele ficou muito triste, despediu a menina e gastou mais 6 anos esculpindo o rosto de Jesus. Depois de 6 anos, ele chamou outra menina e perguntou para ela: quem é esse personagem aí? E a menina olhou detidamente e disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Finalmente Dannecker ficou satisfeito. Ele passou para aquela escultura os sentimentos e a visão que ele tinha de Jesus. Mais tarde, Juan Dannecker confessou que durante aqueles últimos 6 anos, Jesus se revelou a ele em visão, e que ele simplesmente transferiu para o mármore aquilo que ele tinha visto na visão. Depois de algum tempo, Napoleão Bonaparte pediu para Juan Dannecker esculpir o rosto da deusa pagã Vênus. E então Dannecker disse para Napoleão Bonaparte: eu não posso esculpir o rosto de Vênus, eu não posso, porque eu contemplei o rosto de Jesus, e quem contempla o rosto de Jesus não pode contemplar outro rosto. Se negou a fazer a escultura de Vênus. Ele disse: um homem que contemplou Jesus não pode usar seus talentos para esculpir uma deusa pagã. Não posso fazer uma Vênus depois de ter olhado para Jesus. Minha arte é consagrada a Jesus. Amém. Queridos, depois que nós olhamos para Jesus e nos apaixonamos por Jesus, nada mais atrai nossa atenção nesse mundo. Estamos apaixonados por Ele, somos atraídos por Ele. Nós queremos viver em comunhão com Ele, testemunhando de Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Queridos, eu termino lendo de novo com vocês o verso 39 e 40. 39 e 40. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém. Nós somos a última geração. Jesus Cristo quer colocar uma coroa de ouro na sua cabeça e te dar uma pedrinha branca com um novo nome. Eu desafio você para contemplar Jesus, para olhar para o rosto de Jesus, e você vai se apaixonar por Jesus diariamente. Tem que ser muitas vezes por dia, várias vezes por dia. Pensar em Jesus, conversar com Ele, viver para Ele, para que Ele, ao voltar, te dê a coroa de ouro e a pedrinha branca. Meu desafio é para que você olhe para Jesus. Quero orar por você nesse momento. Oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos chamou das trevas para a luz. Amém. Obrigado porque a graça e o Evangelho nos alcançaram. Obrigado por Jesus Cristo, que nos incumbiu e nos chamou para uma tão grande missão. Derrama sobre nós o Espírito Santo.
Faze-nos mensageiros teus, testemunhas tuas, heróis da Bíblia. Que o nosso nome seja inscrito na lista dos heróis da fé. Amém. Para que possamos naquele dia receber o bem-estar, servo bom e fiel, da boca de Jesus. Derrama sobre nós o Espírito Santo. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Amém. Amém.